A Haftará, então, da porção 50 de Deuteronômio, é o trecho de Isaías 60, do capítulo 1 ao 22. Para que esse estudo não fique muito extenso, eu recomendo que você leia depois. O capítulo 60 é um capítulo muito popular, muito pregado, porque ele anuncia, segundo a visão do profeta, a glória da Nova Jerusalém. Aquele dia que nós esperamos ansiosamente e que será o equivalente ao acesso do povo de Israel à terra prometida. Por isso a ligação dessa Haftará. Esse momento que o profeta prevê aqui vai ser algo extraordinário e ele profetiza a restauração e a glória de Jerusalém, com as nações se curvando perante ela e trazendo as suas riquezas. De maneira semelhante àquilo que estava acontecendo lá em Kitavô, na Parashá Kitavô. Então, a ênfase nas bênçãos que viriam por Israel por sua obediência aos mandamentos de Deus e a apresentação das primícias como um ato de reconhecimento das dádivas divinas. Os dois textos ressaltam o ciclo de obediência, em consequência, onde a relação entre Deus e Israel e outras nações é influenciada pela aderência aos mandamentos, ou seja, a oportunidade de desfrutar dos benefícios da glória restaurada a Jerusalém está intimamente ligada com a obediência aos mandamentos. Sem obediência, não há a menor possibilidade de estar fazendo parte desse momento maravilhoso que acontecerá em Jerusalém. Pois bem, nós vamos encerrar fazendo a conexão da Brit Hadashah, que são os textos do Segundo Testamento que entram em conexão com a porção 50, e eu vou apenas me ater ao Romanos, capítulo 11, versículo 1. E aproveito para fazer uma correção num equívoco que a gente, agora estando com a preocupação de buscar uma igreja restaurada de acordo com aquela que era a igreja do primeiro século, esta correção que eu vou fazer, ela é muito oportuna. No versículo 1 do capítulo 11 está dito: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Com a mesma ênfase que Paulo diz que a lei não foi abolida, ele diz aqui que o povo de Israel de modo nenhum foi rejeitado pelo Eterno, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Pois bem, lá no versículo 13 desse mesmo capítulo 11 está escrito assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Ou seja, Paulo agora ia se empenhar na pregação do evangelho aos gentios, aos não-judeus. O sinônimo, o significado da palavra gentil é toda aquela nação que não faça parte do povo de Israel. Então Paulo agora ia se dedicar à pregação para essas nações do evangelho, para que quando estas nações aceitassem essa mensagem, elas provocassem o ciúme em Israel. Ou seja, mais um plano estratégico vindo do Deus eterno. Nada escapa ao controle do eterno, nada. Inclusive esta rejeição de Israel. Mas veja bem o que vai ser lido agora no versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados... tem algo errado aqui, porque no versículo 1, Paulo disse que de modo nenhum eles teriam sido rejeitados por Deus. Então, o que aconteceu aqui foi um equívoco na tradução. Na verdade, o que está escrito é: porque se o fato de terem eles rejeitado
trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Se a rejeição do povo de Israel com relação ao Mashiach já nos coloca diante desta maravilha que é o Evangelho e diante da possibilidade de contar com as bênçãos do Eterno no mundo vindouro, imagina quando as escamas caírem dos olhos do povo de Israel e eles entenderem a respeito do Mashiach. Aí estará completo o plano de restauração da comunhão de Deus com a humanidade. Através do povo de Israel, Deus pretende alcançar toda a humanidade, aquela que se dobrar aos seus mandamentos, aquela que reconhecer ao Mashiach como Filho de Deus e assim completar o seu plano de restauração da comunhão, que foi quebrada lá no Éden. Você já deve conhecer essa história. A correção desse texto ela é muito importante porque dá a impressão aqui que eles foram rejeitados por Deus e isso nunca aconteceu. Ao longo da Escritura nós temos vários textos que numa outra oportunidade a gente vai estar falando sobre eles, vários textos que atestam a ligação do Eterno e a manutenção da promessa de salvação do povo de Israel. Bom, existe uma teoria chamada de teologia da substituição, que diz que o plano de redenção agora ficou para a igreja que ocupou o lugar de Israel. Talvez você não tenha ouvido sobre essa questão de teologia da substituição, mas eu tenho certeza quase que absoluta que você também não ouviu ninguém que desse ênfase sobre Israel ser o povo escolhido de Deus, mesmo tendo negado ao Mashiach, mesmo estando na condição que eles estão hoje, por causa da fidelidade de Deus, por causa do que já foi profetizado a respeito da continuidade do amor de Deus com esta nação. Essa restauração desse conceito, ela precisa ser feita para que a gente esteja com a nossa fé apoiada biblicamente e corretamente. Então, Israel é sim o povo escolhido, continua sendo o povo escolhido, porque Deus é misericordioso, é perdoador e é fiel. Então ele aguardará pelo posicionamento correto do povo de Israel, assim como ele está aguardando pelo nosso posicionamento correto, pela nossa total vitória sobre a velha criatura, sobre a pessoa que estava no Egito e que hoje se encontra debaixo dos cuidados do Deus Eterno. Então a conclusão é: a nossa tarefa como discípulos de Yeshua é sermos imitadores dele, a ponto de despertarmos ciúme na nação de Israel. Nós temos inclusive a incumbência de pregar para os judeus. Olha que privilégio! Nós temos esta incumbência para que eles, através da nossa vida, possam entender a respeito do Mashiach. E aí sim, nós estaremos apressando o retorno do Mashiach para com ele reinarmos e vivermos e cumprirmos a Torá. Eu creio que o Espírito de Deus poderá te auxiliar na compreensão desse conteúdo e aquilo que não foi falado, ele vai revelar a você e você possa ser tão abençoado, tão abençoada quanto eu fui durante o desenvolvimento desse estudo. Que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade em nome de Yeshua. Shabbat Shalom.